Então a gente vai começar com fluidos. E aí primeiro eu vou colocar a definição de fluidos. E aí depois vou explicar depois. Primeiro eu vou copiar ela toda aqui. O que são fluidos, a nossa definição. E aí depois eu explico o que são fluidos. Então, tem uma definição de fluidos que ela não é bem direta para a gente, então pode ser que você não entenda ela da primeira vez, mas depois eu explico o que quer dizer. Então, fluidos são substâncias que se deformam, vou colocar no singular, substância que se deforma de maneira constante, sob força de cisalhamento. Força de cisalhamento. Cisalhamento. Então, o que ele quer dizer para a gente? Então, a definição é bem geralzona de fluidos. Ele fala para a gente que é uma substância que se deforma, então ela não é tipo um sólido, um bloco de concreto que não muda de forma, a não ser que você quebre ele. Aí ele diz para a gente como que muda essa forma desse fluido. Ela muda quando você faz uma força de cisalhamento. Força de cisalhamento é uma força de torção, que talvez você vai ver resistência dos materiais. Mas aí a gente pode resumir essa frase aqui, que não é tão direta, mas é bem precisa, mas talvez não para você não faça sentido da primeira vez que você vê. Só você lembrar que o fluido ele não tem forma definida, não tem forma definida. Você pode pensar no fluido mais famoso que a gente tem, que é a água. Então ele não tem forma definida. Se você coloca a água num copo, ela fica com a forma do copo. Se você coloca ela num prato, ela fica com a forma do prato. A água, né? Os fluidos em geral fazem isso. Então ele não tem uma forma definida. E essa forma, como é que a gente controla essa forma? Aplicando força sobre ela. Então a forma depende das forças aplicadas. Das forças aplicadas. Pode ser que você não consiga perceber isso logo de cara quando você coloca água no copo, mas a superfície interna do copo faz força na água e isso deforma a água e deixa na forma que você quiser. Então, a definição geral de fluidos que a gente tem é uma substância que não tem forma definida e que a forma dela depende das forças que você aplica. Alguns exemplos de fluidos. Fluidos é um tipo de substância bem geral. Líquidos, né, que é o mais comumzinho de todos. Então, líquidos são fluidos. Esse é o que a gente mais está acostumado a ver. Mas não só líquidos, gases também. Então, gases são fluidos também. E uma terceira opção que a gente tem são plasmas, tá? Opa, plasma. Plasma também são fluidos. Plasma. Então, esses são os três principais exemplos que a gente tem de fluidos, mas o que a gente vai ver aqui, a gente vai ver só o caso mais simples, a gente só vai ver líquidos. Então, a gente não vai abordar gases e plasmas. Os gases eles vão ser lá para o final do curso. A gente vai ver aqui só líquidos. Então, o que a gente está vendo vale só para líquidos. Ah, eu sei o que é líquido e sei o que é gases, não sei o que é plasma. Quando fala plasma, geralmente eu lembro lá do Sol e acho que é uma coisa de outro mundo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de plasma, só para você não se assustar. Por exemplo, plasma é o que você tem dentro dessa lâmpada aqui, ó, fluorescente, que geralmente tem nas cozinhas. Agora essa lâmpada não é mais tão comum, a gente trocou para LED, essa lâmpada fluorescente. Ou então outra lâmpada que é menos comum ainda, mas depende de onde você vai. Alguns lugares que você vai ainda é comum. Essas lâmpadas de neon, aqui dentro tem plasma. Então o que que é o plasma? Se você lembra lá das aulas de química, lá do seu ensino médio, você lembra que o átomo, ele tem um núcleo
Aí dentro desse núcleo, ele tem prótons e nêutrons. Aqui lembrando lá da escolinha, lá do ensino médio, com a tia Maria. Então você tinha aqui, ó, um átomo, o núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. Aqui eu desenhei o hélio, tá? Dois prótons e dois nêutrons. Mas dependendo do número atômico dele, número de prótons, você tem outra substância química. E aí, circulando ao redor desse núcleo, é claro que não é exatamente assim, mas é só um exemplo que é fácil de explicar. Você tem elétrons aqui, ó. Então, esse é o átomo que você via lá da escolinha, o modelo de Bohr. Você tem que os elétrons giram ao redor do núcleo e aí, dependendo, você tem as camadas atômicas, lembrar de um S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. É isso que você aprendia lá na escola para passar no vestibular. Tá correto isso daqui, tá, gente? É uma maneira boa de classificação. Isso aqui é um exemplo pictórico legal de você aprender como é que são os átomos. Mas se você for olhar a rigor, a gente já sabe que não é exatamente assim, né? Na realidade, a gente nunca sabe a resposta correta. A gente cada vez se aproxima mais dela, né? Mas se você explicando dessa maneira, já é um grande avanço, já sabe mais do que 95% da população mundial já. Beleza, mas o que isso aqui tem a ver com plasma, né? Que eu queria explicar para vocês o que era plasma. Se você pega esse átomo e arranca o elétron dele, joga esse elétron para fora, ele vira um íon, que a gente chama de íon. E aí, esse íon, se você tem um gás feito de íons, aí você chama ele de plasma. É só isso, tá? Então, o plasma é uma substância parecida com gás, mas que os átomos dela estão ionizados. O que é um átomo ionizado? Quer dizer que você tem, que ele não é neutro, que ele é ou positivo ou ele é negativo. Você arranca os elétrons, não todos, tá? Alguns. Não precisa arrancar todos. Então, o plasma é bem simples. Uma maneira fácil de você fazer isso é esquentar, aumentar a temperatura dele, que aí você arranca esse elétron do núcleo, do átomo. Por isso que, em geral, você lembra de plasma algo bem quente, que não é necessariamente apenas a opção que você tem. Você tem plasmas frios também, relativamente frios, não precisa ser a superfície do Sol para você ter plasmas. Mas é isso. Plasma é um gás ionizado, vamos pensar assim. O que é íon? Íon é quando ele não é neutro, que você tem um desbalanço de elétrons e prótons ali. A gente vai ver líquidos então, mas a gente vai ver todos os tipos de líquidos? Não. A gente vai ver só o caso mais simples. Se você faz engenharia, você vai ter muitas disciplinas que trabalham com líquidos. Você vai ter McFlu, por exemplo, mecânica dos fluidos, e tem algumas equações na via de Stokes que são bem complexas assim, de você aprender. Por isso que a gente vai ver só o início de fluidos, a gente vai ver apenas líquidos incompressíveis. Apenas líquidos incompressíveis. Isso que a gente vai ver. Então, tudo que a gente vai ver vale só para líquido que ele não, você não consegue comprimir ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume dele é constante. A rigor, a água, por exemplo, que é o exemplo que é o fluido que a gente vai mais usar nesse curso, acho que talvez só quase água, o volume dele, se você comprime muito, você consegue mudar o volume, mas muito pouco. Então, uma aproximação boa, a gente vai dizer que a água é incompressível. Se você fizer uma pressão muito grande, você consegue mudar um pouquinho esse volume, mas é tão pequeno que para o nosso dia a dia a gente pode dizer que a água ela é incompressível. Esse vai ser o exemplo principal que a gente vai utilizar. Então, relembrando lá do começo, a gente vai ver a primeira coisa que a gente vai ver hoje, só para relembrar, tá? No começo vai ser bem facinho, aí depois vai complicando, como sempre. A gente vai ver a densidade, relembrando aqui, densidade. Em alguns lugares você vai ver isso também como massa específica. Específica. Eu vou falar sempre densidade para a gente. Como que eu calculo essa densidade? Densidade, a gente usa essa letra aqui, ó.
que é o ρ, não é um P, tá? É a letra grega ρ. A gente calcula ela fazendo a massa do nosso objeto dividido pelo seu volume. Essa é a equação para a gente calcular a densidade, massa pelo volume. Anotando aqui bonitinho, esse M, ele é a massa, e no sistema internacional, naturalmente, a massa vai ser dada em quilogramas. Em laranja é o V, que é o volume, e aí o volume, naturalmente, no sistema internacional, ele é dado em metros cúbicos. E esse ρ, essa letra grega, ρ, é a densidade. Densidade. Ah, não sei a unidade de densidade, é só você dividir, ó. Massa em quilograma, volume em metro cúbico. Então, dividiu quilogramas por metro cúbico. Se você estiver utilizando um programa de programação, por exemplo, matemática, e você quiser escrever essa letra ρ, ela é RHO, assim que você escreve ela. RHO é o ρ. Então, vamos fazer um exemplo aqui, para a gente relembrar o que é densidade. Eu vou pensando aqui, uma boa estratégia talvez é eu sempre andando para o lado, em vez de ir para cima e para baixo, igual eu venho fazendo. Densidade, então, separar o quadro aqui. Exemplos de densidade. Vou pegar o exemplo da caixa de leite, que eu sempre faço, que é o que talvez você tenha familiaridade. Então, vou fazer o exemplo da caixa de leite. Cadê aqui? Exemplo. A caixa de leite ela não é um cubo, mas a gente pode imaginar que ela é mais ou menos um cubo, só para simplificar a nossa conta, que esse lado é mais ou menos 10 centímetros. A gente pode... Esse lado é 10 centímetros e essa altura é 10 centímetros. É claro que não é exatamente assim no mercado. Essas dimensões aqui da espessura é um pouco menor e a altura é um pouco maior. Mas o volume dela é o mesmo, tá? Então a gente tem aqui 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. E a gente tem, se você colocar a caixa de leite na balança, você vai ver que a massa dela é 1 quilograma. E aí com isso a gente consegue calcular a densidade do leite. Vamos calcular a densidade. Opa, vou fazer minha letra antiga aqui. Leite. O que a gente quer fazer? Calcular a densidade dele. Estou fazendo as mesmas cores aqui. Densidade. Então, como que a gente vai fazer? A gente pega a massa e divide pelo volume. Só que agora o volume não está em metros cúbicos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar cada lado para metros. 10 centímetros é 0,1 metros. Você sabe que o volume de um paralelogramo, paralelepípedo, é só você multiplicar os lados dele aqui. Então, vai ser 0,1 metro vezes 0,1 metro vezes 0,1 metros. Estou calculando a densidade desse leite aqui. Quanto que eu sei? Uma caixinha de leite, a massa dela é 1 kg. E aqui as dimensões dela eu simplifiquei só para ficar mais fácil de entender. Então, isso aqui vai ser 1 kg dividido por... Olha que eu tenho... Vou fazer aqui bonitinho, vai. 0,1 é 10 na menos 1, vezes 10 na menos 1, vezes 10 na menos 1. E metro, 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 metro é metro cúbico. Cuidado com as unidades aqui. Então, isso aqui vai dar 1 kg. Aí, aqui embaixo, a propriedade do exponencial. Você tem 1, 2, 3. Então, vai ser 10 elevado a menos 3 metros cúbicos.
Dá para simplificar mais uma vez ainda. Quando o expoente está negativo, quando ele está embaixo, ele pode passar para cima mudando o sinal. Então, isso aqui vai dar igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então, qual é a densidade do leite? 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma caixa um cubo, e dentro dele, esse cubo ele tem 1 metro de lado, 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui, quer dizer que o volume dele vai ser igual a 1 metro cúbico. Se eu tiver 1 metro cúbico, qual vai ser, eu vou colocar esse cubo na balança, quanto que ele vai pesar? Massa, né, na realidade. 10 na 3 quilos ou 1000 quilogramas. Então, quer dizer que se eu tiver um cubo de 1 metro de lado de leite, ele vai pesar 1000 quilos. Então, com a densidade, a gente consegue saber, sabendo o volume, a gente sabe a massa, e sabendo a massa, a gente sabe o volume. É isso que diz a densidade. Densidade para a gente relaciona a massa e o volume. Se você pesquisar na prática, você vai encontrar outra unidade para densidade que é bastante comum. Já não é no sistema internacional, mas é bastante comum, que é grama por centímetro cúbico. Então vamos escrever de novo a mesma coisa, só que eu vou escrever em gramas agora. Em vez de 1 quilo são 1000 gramas. 1000 gramas. E eu vou escrever em vez de metros, eu vou deixar em centímetro mesmo. 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Isso aqui deu igual a 1000 gramas por 1000 centímetros cúbicos. Isso aqui dá igual a 1 grama por centímetro cúbico. Você vai encontrar bastante aí na literatura, na internet, a densidade em gramas por centímetro cúbico. Também é bem comum, tá? Mas saiba fazer a conversão. São equivalentes. Equivalentes não, tem um fator de conversão, né? Então, 1000 quilogramas por metro cúbico é igual a 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água, a gente vai utilizar sempre também esse valor, mesmo do leite. 1000 quilogramas por metro cúbico. 1 tonelada por metro cúbico. Essa é a densidade da água que a gente vai utilizar. Só para você ter uma ideia de como essa densidade pode variar, se a gente pegar outro líquido, outro fluido, por exemplo, mercúrio, que é essa substância aqui, ó. A gente tem o mercúrio, que é essa substância prateada. Ele é tóxico, ele vinha nos termômetros de antigamente, eram feitos de mercúrio, só que esse mercúrio ele é tóxico, então se você quebra o mercúrio e ingere ele, dificilmente ele vai sair do seu organismo, vai ficar para sempre aí no seu organismo. Então ele é um metal pesado, extremamente tóxico. Então praticamente você não usa mais para usos domésticos o mercúrio. Mas quem é um pouco mais velho já viu isso aqui. Então, mas se você vê, sai correndo, não encoste, não ingira. Mas a densidade dele, ó, vamos comparar com a da água, a densidade do mercúrio, deixa eu anotar aqui, ó, só para você ter uma ideia. Mercúrio, eu anotei aqui, ó, é 13.600 quilogramas por metro cúbico. Então, compara com a da água, vou até escrever aqui embaixo. O da água é igual a 1000 quilos por metro cúbico. Então, percebe que a densidade pode mudar bastante, ó, 13 vezes e meia mais o mercúrio do que a água. Então, se você tiver o mesmo volume de mercúrio e de água, o mercúrio ele vai ter massa 13 vezes 0,6 maior do que a da água. Então, se tivesse uma caixinha dessa aqui de mercúrio, em vez de pesar 1 quilo, seria 13 quilos e 600 gramas. Olha que beleza. Então, bastante diferença na densidade. Relembrando densidade. Próximo, outra coisa que a gente vai utilizar bastante aqui é a pressão. Então, vamos relembrar a pressão, que é o número 3.
Pressão. Pressão. A pressão, a gente tem uma ideia boa do dia a dia da gente. Porque a gente já sentiu pressão no ouvido, você já viajou de avião, já desceu para a serra, você sabe o que eu estou falando. E aí eu quero que você tente descobrir qual é a origem da pressão. Quem já assistiu essa aula aqui ao vivo já sabe, sempre fala a mesma coisa. Mas eu quero que você pense da onde que vem a pressão. Geralmente eu pergunto para os alunos e aí a pessoa me fala que vem da gravidade, por exemplo. Daí eu te pergunto, mas no espaço, dentro de uma nave espacial, tem pressão? Aí a pessoa já percebe que tem pressão. Então a pressão não é a origem dela, principal não é da gravidade. A gravidade influencia, mas não é a origem da pressão, não é a gravidade. E aí eu sempre faço esse debatezinho, mas a gente não consegue fazer aqui muito bem, porque esse online dificulta um pouco. Então eu já vou dar a resposta para vocês aqui, ó. Eu tenho, vou imaginar um cubo. Esse aqui foi o melhor que eu consegui na internet, tá? Esse cubo aqui. E aí eu vou encher ele de um fluido, por exemplo, água. Então esquece essa tampa aqui, ó. Essa tampa aqui só está aqui porque eu não consegui nenhuma melhor. Mas deixa eu tentar apagar essa tampa. Então não tem tampa, tá? Ele é um cubo fechado. E dentro dele tem água. Dentro desse cubo tem água. E aí então tem molequinhas de água, eu vou colocar algumas aí. Vou colocar dentro dele algumas moléculas de água. Só desenhando, tá? Você olhou com o microscópio, tá cheio de água dele inteiro dentro desse cubo. Só que sumiu meus negócios? Deixa eu colocar de novo aqui. Vou colocar aqui melhor, então. Então, estou colocando algumas moléculas de água aqui dentro, só desenhando, como se eu estivesse olhando com o microscópio dentro desse cubo. Esse cubo está completo de água. E lembra que num mol de água, que são 18 gramas, você tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas em 18 gramas de água. Então, só desenhei algumas, muito poucas, mas você sabe que tem infinitas ali dentro, na prática, né? Se você lembra lá da escola, a professora falava para a gente, temperatura é médio grau de agitação das moléculas. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que se a temperatura está acima do zero absoluto, as moléculas vão estar vibrando, elas vão estar se mexendo para um lado para o outro, assim, ó, vibrando para um lado para o outro. Tá aqui. Andando, se mexendo para um lado para o outro. Se a temperatura está acima do zero absoluto. E aí vamos avaliar uma parede aqui qualquer. Lembra que eu tenho infinitas moléculas aqui. Em um certo instante de tempo, a gente olha para nossas moléculas e vê a velocidade que elas estão indo. Por exemplo, essa aqui está indo para cá, essa 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 para cá, essa para cá, essa para cá, essa para lá, e essa para lá. E assim por diante. Então, dessa caixa que tem água, a gente tem moléculas indo para todas as direções, que são 10 a 23 moléculas, é um número absurdamente grande de moléculas, então elas estão se mexendo dentro desse cubo. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: tem molécula batendo nessa parede aqui, ó? Vai ter, porque tem tanta molécula que vai ter, epa, que vai ter molécula batendo nessa parede desse lado de cá. Vai ter, isso aqui, molécula se batendo nessa parede aqui desse lado? Vai ter também. Vai ter molécula batendo nessa parede? Vai ter também. Vai ter molécula batendo aqui em cima? Vai ter também. Então, em qualquer instante de tempo, vai ter moléculas se chocando com as paredes. De onde que vem esse choque das moléculas com a parede? É porque elas têm energia térmica e a energia térmica delas, que a gente chama de temperatura, que é uma unidade de medida, essa temperatura ela diz para a gente que as moléculas vão estar se mexendo e as moléculas elas vão
andando aleatoriamente e se chocando umas com as outras e com a superfície do meu recipiente aqui. Então, como eu tenho infinitas moléculas, vai com certeza ter alguém batendo em qualquer uma das paredes. Quando ela bate na parede, ela faz uma força. Então, o que que eu faço? Eu escolho uma região aqui, ó, do, do, do meu recipiente e eu digo que isso aqui é uma área. Então, peguei um pedacinho qualquer, uma área. E tem molécula batendo ali e tem molécula fazendo força nessa parede. Então, o que que eu faço? Eu pego essa força, que as moléculas estão se chocando com a parede, divido ela por uma unidade de área, e aí eu chamo isso aqui de pressão. Essa aqui vai ser a minha pressão. Então, repetindo, o que que eu fiz para encontrar a pressão? Eu peguei a força que as moléculas estão fazendo na parede e dividi por uma unidade de área. Da onde que vem essa força? Essa força vem do choque das moléculas com a parede do recipiente que elas estão contidas. Não precisa ser um recipiente, pode ser em qualquer lugar. Você pode colocar sua mão aqui dentro e sua mão começa a receber o choque das partículas. Então as partículas estão batendo em todas as direções. Eu pego essa força que elas estão fazendo, divido por uma área que eu estou olhando, e isso é o que me dá pressão. Essa é a origem da pressão, é o choque das moléculas. Moléculas batendo fazem uma pressãozinha ali. Então, só para anotar para ficar bonito, esse F é a força que as moléculas fazem. E força é em newtons. Eu tenho esse A, que é uma unidade de área. E é dado em metros cúbicos. Metros quadrados, desculpa. E aí a pressão é esse P, que é a minha pressão. Já vamos fazer exemplos para calcular. E aí é só dividir, né? Força em newtons, área em metro quadrado, então é newton por metro quadrado. Por metro quadrado, assim que eu defino a minha pressão. Cuidado que a pressão é uma grandeza escalar, tá? Não é vetor. Pressão é grandeza escalar. Escalar. Então, relembrar a definição de pressão. Lembrando, vem do choque das moléculas com aonde eu estou. A gente dá um apelido para pressão. Em geral, você não vai ver pressão em Newton por metro quadrado. A gente dá um apelido para ela, que é o Pascal. Esse aqui é o apelido que a gente vai chamar a unidade da pressão. Em vez de dizer que pressão é em Newton por metro quadrado, a gente pega tudo isso aqui e fala que é 1 Pascal. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Que 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Essa é a unidade que a gente vai utilizar. Como se escreve Pascal? Pascal se escreve assim, ó, Pascal. Então, a gente vai ver bastante pressão em Pascal. Também, outra unidade que vai aparecer para a gente vem da pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica, a gente diz que ela é 1 atm, que é aproximadamente igual a 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Então, às vezes você vai ver a pressão em atm, que é uma atmosfera. Ao nível do mar, lembra que a gente vai ver isso, como calcula isso depois, mas lembra que quando você vê aqueles filmes que as pessoas estão em alta altitude, ou quando vai jogar futebol lá na Bolívia, você sempre ouve falar que a pressão lá atmosférica é menor, tem menos oxigênio. Então, essa pressão atmosférica ela é muda dependendo da altitude que você está.
mas ao nível do mar ela é aproximadamente 1 vezes 10 na 5 newtons por metro ao quadrado. Vamos voltar aqui rapidinho ao nosso exemplo aqui do cubo. E aí, eu vou imaginar um quadradinho aqui, ó, bem no meio aqui. Quadradinho. E aí eu pergunto para vocês, vai ter molécula, tá no meio aqui esse quadrado, tô só imaginando, tá? Vai ter molécula batendo de cima para baixo? Vai. De baixo para cima? Vai também, porque são infinitas moléculas. Da esquerda para a direita? Vai também. Da direita para a esquerda? Vai também. Então, o que que eu consigo concluir só percebendo a definição de pressão aqui que a gente tem? Que vai ter pressão em todas as direções. Por isso, quando você está na piscina, você não tem só pressão de cima para baixo na sua cabeça. Você também tem de baixo para cima, do lado para o outro e em todas as direções. Então, só anotando aqui, ó, para você não se esquecer. Se você tem um cubinho aqui, ó, lembra que você vai ter moléculas chocando de todas as direções. Então, você vai ter pressão de todas as direções e ela é a mesma, né? Nesse ponto aí. Lembra que é um quadradinho muito pequenininho. Depois a gente vai ver que a pressão muda com a profundidade, mas se você está num ponto no espaço, a pressão é a mesma. Mesma em todas as direções. As direções. Percebe que se você tivesse concluído que a pressão vem única e exclusivamente da gravidade, não teria por que ter pressão de baixo para cima, por exemplo. A pressão tem em todas as direções. Vamos fazer alguns exemplos de cálculo de pressão, alguns exemplos bem simplesinhos. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Em geral, desenho, mas dessa vez eu já deixei o desenho pronto. Então, vamos supor que você tem um bloco de madeira e você faz pressão com o dedo em cima dele. Então, você está pressionando o bloco com o dedo. E aí eu quero saber qual é a pressão que eu estou fazendo aqui, ó, com o dedo. Vamos supor que eu estou fazendo uma força que vem mais ou menos 1 quilo, tá? Você está fazendo 1 quilo com o seu dedo. Tá? Imagina que você solta 1 quilo. É só para você ter uma ideia da força que eu estou fazendo. Então, essa força, ela é a força que 1 quilo causa na Terra. 1 quilo faz uma força de aproximadamente 10 newtons. Então, eu estou fazendo uma força para cá de 10 newtons. Quanto que vale 10 newtons? É aproximadamente 1 quilo. A força que 1 quilo faz do planeta Terra. Para calcular a pressão, eu preciso saber a área que eu estou fazendo essa força. Então, estou empurrando com o dedo, estou fazendo uma força de 10 newtons e eu preciso saber uma área aqui. A área é essa superfície de contato do dedo com a minha madeira, aqui com o meu bloco. Essa área eu vou dizer que é... Vamos fazer um zoom para cá. Eu vou dizer para a gente que ela é um quadradinho de 1 centímetro de lado. Aproximadamente, tá? Claro que a ponta do dedo não é um quadrado, mas é só para facilitar nossas contas. Então, ela é um quadradinho de 1 centímetro de lado. Então, a gente tem que esse quadradinho, essa área, é igual a 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado eu preciso converter para metros quadrados, porque eu quero utilizar o sistema internacional sempre, né? Como que eu converto de centímetros para metros? É só você substituir. 1 centímetro são quantos metros? 1 centímetro é 0,01 metro. Só que ele é ao quadrado, então tem que fazer duas vezes. Vezes 0,01 metro. Então, isso aqui deu 0,0001
metro ao quadrado, que é igual a 10 a menos 4 metros ao quadrado. Então, o que eu fiz até o momento? Diz para você que eu estou fazendo essa força de 10 newtons, e aonde que eu estou aplicando essa força? Em 1 centímetro quadrado, que é igual a 10 na menos 4 metros ao quadrado, só fazer a conversão. O que eu quero calcular? A pressão. Então, eu preciso dividir. Lembra que pressão é igual a força pela área. Força dividido pela área. E aí é só substituir os valores. Isso aqui vai dar igual... Opa, deixa eu já dividir aqui. A força são 10 newtons. E a área é 10 a menos 4 metros ao quadrado. Como ele está embaixo, ele pode ir para cima com o valor positivo. Isso vai dar 10 vezes 10 na 4 newtons por metro ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a pressão. Isso aqui eu consigo escrever como 10 na 5 newtons por metro ao quadrado. Então, qual é a pressão que eu estou fazendo com o meu dedo aqui nesse bloco? 10 na 5 newtons por metro ao quadrado. Isso aqui é 100.000 newtons por metro ao quadrado, 100.000 pascal, tá? Então, essa é a pressão que eu estou fazendo com a ponta do dedo. Então, vamos pegar um segundo exemplo aqui. Ó. O que eu fiz? Calculei a pressão que o dedo está fazendo no bloco. É isso que eu fiz. Agora, vamos pegar uma segunda situação. Deixa eu montar aqui. Agora a situação mudou. Agora eu coloquei um alfinete antes do dedo aqui. Então o dedo está empurrando o alfinete. E aí, a força que o dedo está fazendo é a mesma de antes, 10 newtons. Só que agora eu quero saber qual é a pressão. Ó, o dedo está fazendo a mesma força, só que eu quero saber qual é a pressão que está acontecendo aqui nessa ponta. Então vamos calcular. Para isso eu preciso estimar qual é essa área aqui. Ó. Eu vou dizer para a gente que essa área vai ser igual a um quadradinho de 1 milímetro de lado. O que é esse 1 milímetro de lado? É a pontinha do alfinete. É claro que na prática você teria que medir ele para saber qual que é essa superfície de aplicação da força. Mas eu estou dizendo para a gente, só para o cálculo ficar fácil, que vai ser 1 milímetro de lado essa ponta do alfinete. E aí eu quero saber qual é a pressão. Lembra que a força é a mesma, tá? A força é a mesma, eu estou querendo saber qual é a pressão que eu estou fazendo. Então, eu vou converter essa área, então a área é igual a 1 milímetro ao quadrado. Eu vou converter essa área para metros ao quadrado. Fazer a mesma coisa de antes. 1 milímetro é 0,001 metro, mas como ele é ao quadrado, tem que fazer isso duas vezes. 0,01 metro. Isso aqui é 10 na menos 6 metros ao quadrado. Então, eu posso calcular a minha pressão. Lembra que a pressão é igual a força dividido pela área. Força dividido pela área. Então, isso aqui vai dar igual a 10 dividido por 10 na menos 6. Cuidado com as unidades. Então, isso aqui dá igual a 10 vezes 10 na 6, que é igual a 10 na 7 newton por metro ao quadrado. Compara as duas e veja que a pressão ela multiplicou por 100. Apesar de eu estar fazendo a mesma força, a pressão multiplicou por 100. Por quê? Porque eu diminuí a superfície de aplicação da força. Que a superfície de aplicação é essa aqui, tá? Não é de cima, é de baixo aqui.
Isso aqui explica porque quando você está de salto alto e você anda na grama, você fura a grama, porque toda a força que você está fazendo está sendo aplicada no salto, que ele é fininho, e aí a pressão aumenta. Pressão aumenta, e aí você fura a grama aqui embaixo. Ou então isso explica pra gente por que que aqueles esquimós eles andam com uma raquete de tênis embaixo do pé, que é para distribuir essa força e diminuir a pressão, aí você não afunda na neve, você não fura a neve. É assim que a gente faz a pressão. Calcula a pressão, só para relembrar. Agora a gente já consegue fazer os primeiros exercícios do capítulo já, para a gente treinar. Então vamos lá para os primeiros exercícios. Se alguém tiver dúvida, pergunta aí, gente. Eu não consigo saber se vocês estão com dúvida ou não. Cadê o primeiro? Aqui, ó. É o número 2. 2. O 2 ele fala assim para a gente. Um recipiente hermeticamente fechado e parcialmente evacuado tem uma tampa de área de 77 metros ao quadrado e massa desprezível. Se a força necessária para remover a tampa é 480 newtons e a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 pascal, que é aquele 1 atm, qual é a pressão do ar no interior do recipiente? Esse exercício eu sempre acho que esse valor está errado, porque não faz sentido ser 77 metros ao quadrado. Eu acho que é 77 centímetros ao quadrado. Mas vamos utilizar os números que o livro dá para a gente. O que ele diz para a gente? Tem um pote, não é rosqueado, o pote é só encostado, e aí você tira a pressão de dentro dele, então ele fica grudado. Então você faz um vácuo ali dentro, e aí você gruda a tampa nele. E aí ele quer saber qual é a pressão dentro do recipiente, aqui dentro. Qual é essa pressão aqui de dentro, que eu vou chamar de PD. Supondo que eu sei que para eu remover a tampa, eu preciso puxar ela com 480 newtons de força. Então eu puxo a tampa com 480 newtons de força, eu consigo remover ela. Lembra que a tampa não está rosqueada, ela só está presa pelo vácuo. E aí a gente quer saber qual é a pressão aqui de dentro, sabendo que para puxar aqui, para tirar essa tampa aqui de dentro, eu tenho que fazer 480 newtons de força. Lembrando para a gente que vácuo não é uma coisa só, tá? Você nunca consegue retirar todas as moléculas de dentro do seu objeto. O vácuo, o nível de vácuo, que a gente chama vácuo, não é uma coisa só, é o nível de vácuo. O nível de vácuo depende da sua aplicação. Você tem vários níveis. E mesmo no espaço, o vácuo não é 100%. Por quê? Porque a gente tem o princípio de incerteza de Heisenberg. Então, se a gente garante que não tem nenhuma molécula naquele lugar do espaço, a gente está indiretamente sabendo qual é a posição das moléculas. Então, lembra que as moléculas elas não estão no ponto só, é, elas estão em vários pontos do espaço ao mesmo tempo. O vácuo nunca é 100%. Mas se você for numa indústria, dependendo da aplicação, provavelmente em alimentos deve usar bastante isso, você vai ter vários níveis de vácuo diferentes, dependendo da aplicação que você quiser. Então, vou desenhar aqui o recipiente. Então, vou desenhar ele pictoricamente para facilitar a nossa vida. Então, tá aqui o meu recipiente. E aí você tem uma tampa aqui. Uma tampa e ela não está rosqueada, ela só está presa pelo vácuo. Uma disciplina legal que eu tive na faculdade foi disciplina de vácuo. Aí você aprende bomba mecânica, turbomolecular, bomba iônica. Isso aí é interessante para quem faz engenharia também. Você saber que tipo de bomba faz que tipo de vácuo e qual é a aplicação de cada uma delas. Provavelmente o pessoal de alimentos vai utilizar bastante isso, mas é só um palpite. Então tá aqui a tampa. E aí o que ele diz para a gente? Ele quer saber qual é a pressão aqui dentro. O pessoal da produção também, né? A produção você tem que saber, porque tem bomba de vácuo
molecular, que é 60 mil dólares. Aí, se você quiser uma bomba mecânica, que você vai pagar muito menos do que isso. Mas as aplicações são diferentes. Então, depende aí do que você está utilizando. O pessoal da agrícola acho que não vai usar, não. E aí ele fala o seguinte aqui, eu vou fazer uma força de 480 newtons e eu tenho a pressão atmosférica aqui em cima. Pressão atmosférica aqui em cima. E eu quero saber quando qual é, opa, 420, 480. Qual é essa pressão aqui dentro? Então, vou desenhar de novo o meu objeto, só que agora ele é de ladinho assim, com menos detalhes ainda, para facilitar. E aí, o que que eu vou fazer? Vou desenhar setinhas de força. Tem essa força aqui. Lembra da equação que a gente tem? Que pressão é igual a força sobre área? Eu posso inverter essa equação. Eu posso passar o A multiplicando. Então, eu vou ter que força é igual a pressão vezes a área. Então, o que eu consigo concluir com isso? Que a pressão também faz uma força aqui, ó. É só um fator multiplicador. Se eu tenho pressão, eu tenho força. Então, eu consigo inferir que a pressão atmosférica, ela empurra a minha tampa de fora para dentro. Essa aqui é a força devido à pressão atmosférica. Já a pressão aqui de dentro, ela puxa a tampa para dentro ou para fora? Provavelmente alguns de vocês vai acabar pensando que a pressão aqui de dentro puxa lá para dentro, já que você tem um vácuo ali dentro, né? Mas não é bem assim, você tem moléculas aqui de qualquer maneira. E essas moléculas, elas batem na tampa aqui, ó. Então a pressão aqui de dentro também faz uma força de dentro para fora. Então essa é a força devido a moléculas de dentro. Então o que que você tem que ter para que você consiga remover essa tampa? Eu preciso que essa força azul que eu faço, mais essa força das moléculas que estão se chocando com o meu recipiente, lá da parte de dentro, ela seja igual à força que as moléculas da atmosfera fazem. Então, se convença que isso é verdade. Eu preciso que isso aqui seja igual. Se essas duas forças aqui de cima forem maior, somadas, né, forem maior do que a verde, aí eu consigo remover a tampa. Se não, não. Então, isso aqui é uma parte muito importante para você conseguir visualizar, conseguir identificar onde que tá cada uma das forças, e aí depois é só calcular, mas você tem que perceber que as moléculas daqui de dentro do pote também jogam lá para fora. Só que por que que a tampa fica presa? Porque as moléculas de fora da atmosfera estão muito maior número, então elas vão batendo aqui, empurram a minha tampa para dentro muito mais do que as de dentro empurram a tampa para fora. Por isso que ela fica presa. Então, quando que eu sei que essa tampa vai ser arrancada? Essa tampa vai ser arrancada quando essas duas forças forem maior do que essa força aqui. Eu vou dizer que elas são iguais para saber bem o limite. Então, o que que eu vou dizer para a gente? Que a tampa vai ser arrancada quando a força mais a força que as moléculas de dentro fazem, ela for exatamente igual à força das moléculas que estão do lado de fora da atmosfera. Eu quero saber exatamente quando isso acontece, porque a partir daí eu consigo liberar a tampa. Exatamente a partir desse ponto. Lembra que ela tem que ser um pouquinho maior a da esquerda do que a da direita, mas eu quero saber o limite, então por isso que eu igualei. Agora é só substituir. A força azul mais. Como é que eu calculo a força que as moléculas de dentro estão fazendo? Essa força, lembra, olha essa equação aqui, vai ser a pressão de dentro vezes a superfície da tampa, que é essa área aqui. Esse aqui é a área. Da mesma maneira, a força da atmosfera vai ser a pressão da atmosfera vezes a mesma área, a área da tampa. Então, vou só substituir. Isso vai ser a pressão de dentro vezes a área igual a pressão da atmosfera vezes a área.
Relembrando, o que que eu quero saber? Eu quero saber qual é essa pressão. Eu tenho a força? Tenho a força, ele me diz que é 480. Tenho a pressão da atmosfera? Tenho também que ele me diz. Tenho essa superfície da tampa? Também tenho. Então, a única coisa que eu não tenho é a pressão de dentro, que é justamente o que eu quero. Então, eu vou isolar ela para descobrir. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar o F azul para lá, vezes A, igual a pressão da atmosfera, vezes o A, menos o F. Agora eu vou passar o A dividindo, vou fazer para a direita, que acabou ali o quadro. Então, a pressão de dentro vai ser igual à pressão da atmosfera, AT, vezes a área, menos a força, tudo isso dividido pela a área da tampa. Agora é só eu substituir os valores e eu consigo resolver. Ó, a pressão da atmosfera é 10 na 5. A área é 77, já está em metros quadrados. A força é 480. A área aqui de dentro também é 77. Então, se você substitui tudo isso e calcula, eu fiz essa conta em casa, isso aí dá aproximadamente 3. Opa, peraí que. E eu calculei utilizando centímetros ao quadrado, aqui é metros ao quadrado, então tem que fazer a conta. Peraí, eu vou refazer a conta rapidinho. Mas eu acho que o enunciado está errado, tá? Eu realmente acho. Vezes menos 480, tudo isso. Mandar um e-mail lá para o Halliday dizendo que está errado. Isso aqui deu aproximadamente 9.9993,77 newtons por metro ao quadrado. Essa, ó, antes era 100, né? 10 na 5 é 100, agora é 99,99377. Por isso que eu acho que o enunciado está errado, não faz sentido 77 metros ao quadrado isso. 77 metros quadrados é quase um bloco de 10 metros por 10 metros. Não faz muito sentido isso. Mas tá aí, dependendo dos números que você tem, se substitui. Mas o importante é você conseguir perceber essa parte aqui de cima. Essa aqui é a parte mais importante de você conseguir perceber. Vamos para o próximo. Número 3. Cadê aqui? Número 3. Ué. Ai. Como é que gira? Não gira mais? Antigamente girava. Aqui. Tá aqui. O 3 é o da seringa da enfermeira. Ele fala assim ó, pra gente. Determine o aumento de pressão do fluido contido em uma seringa quando uma enfermeira aplica uma força no êmbolo circular da seringa que tem raio de 1,1 centímetros. Então, o que que ela quer saber? A enfermeira pressiona aqui com o dedo. Epa, como? Tá aqui, pera, começar ao contrário. A enfermeira aponta aqui com o dedo, aperta aqui com o dedo. E aí ele quer saber o seguinte. Ela aplica uma força de 4,2 newtons, que é aproximadamente 4 quilos. E eu quero saber quanto que a pressão aumenta aqui, ó, dentro do fluido. Aqui, essa pressão aqui. Eu quero saber quanto que aumenta essa pressão dentro do fluido.
Então, o que que eu faço de novo? Eu faço uma força para cá de 42 newtons. E eu tenho um êmbolo aqui, ó, de raio. O êmbolo é circular. O raio dele é 1,1 centímetros. E eu quero saber qual é a pressão que eu causei aqui. É isso que eu quero saber. Então vamos lá, de novo. Pressão vai ser igual a força dividido pela área. Vou até trocar a cor aqui. Pressão igual a força dividido pela área. Qual é a força que a enfermeira fez? 42 newtons. Qual é a área? É 1,1 a área? Não é. Ah, é só converter para metros? Também não. Apesar de que isso aqui, 1,1 centímetros, vou fazer aqui embaixo, tá? 1,1 centímetros é igual a 0,01 metros, não é esse o valor que eu vou utilizar. Por quê? Porque esse aqui é só o raio, eu preciso saber qual é essa superfície toda. Então, como é que eu acho a área do círculo? A área é igual a πr ao quadrado. Então, vai ser igual a π vezes 0,011 ao quadrado. Por quê? Porque é a área de aplicação da força e ela é circular. Ele fala aqui pra gente que o êmbolo é circular. Então, é só eu calcular isso aqui. Vou jogar tudo direto. Então, esse π, que é 3,141592, e vai até infinito os números. Só substituir, isso aqui vai dar aproximadamente igual a 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. Então, essa é a pressão que vem da força que a enfermeira fez, empurrando com o dedo 42 newtons. Essa é a pressão. Bem simples, número 3. Vamos para adiante. Então, aqui a revisão de pressão meio que acabou, tá? Agora a gente vai para os assuntos um pouco mais complexos para a gente. A gente vai para o número 4. Lembrando aí, se tiver dúvidas, pode perguntar. A gente vai entrar numa parte de fluidos agora que ela se chama hidroestática. Hidrostática. Aí, se você lê esse nome devagar, você já sabe o que eu estou querendo dizer com isso. Hidro, água. Estática, parado, né? Estático. Então, o que a gente vai ver agora é fluidos parados. Está paradinho, o fluido não se mexe. Então, o que a gente vai ver agora é o estudo dos fluidos que não se movem, é a hidroestática. Então, para começar, a gente vai ver a pressão com a profundidade. Com profundidade. Se você já entrou numa piscina, você se lembra que se você vai lá no fundo da piscina, começa a doer o seu ouvido, você sente uma pressão no ouvido. Então você sabe que conforme você vai afundando na piscina, a pressão aumenta. E aí a gente vai aprender a calcular da onde que vem esse aumento da pressão. Então, nosso objetivo aqui na letra 4, número 4, é calcular qual é o aumento da pressão devido a essa profundidade que a gente está na piscina. Se subiu ou desceu, essa profundidade aí vai causar um aumento de pressão e a gente vai aprender a calcular isso. Para isso eu vou pegar um becker. Eu preciso desenhar nele. Então, eu tenho um becker. Aí esse becker eu vou encher ele com água. Eu estou desenhando as ondinhas
só para você entender que tem água nele. Então ele está todo cheio de água, até aqui, ó. Então esse becker está cheio de água. Tudo aqui é água, tá? Tudo aqui é água. Água, água. E aí eu vou imaginar nele um cubo aqui dentro, um cubo de água dentro do becker que tem água. É só imaginação, tá? Eu dou um golpe de vista e eu imagino esse cubo de água. Eu vou desenhar ele aqui, tem que desenhar bonito, né? Vai apagar. E vou desenhar bonito. Você está dando só um golpe de vista aqui. Não mudou nada no meu becker. Estou só imaginando esse cubo de água dentro do meu becker de água, separando ele com o olho apenas, não estou mudando nada. É só o mesmo becker de sempre. Lembra que a água está parada aqui, apesar de desenhar ondinha, só para você entender. Eu vou dizer que esse becker... Por que isso aqui está nessa cor? Amarelo. Esse becker tem altura... Esse becker não, esse cubo tem altura H. Essa é a altura dele. E essa superfície aqui, ó, é A. Apesar de que é um cubo seria tudo igual, tá? Mas eu quero escrever com outras letras. Então essa face dele tem área A e a altura dele é H. Só estou dando as dimensões do cubo para você. Aí o que eu quero? Eu quero escrever as forças que agem nesse cubo. Tá? Eu quero escrever as forças que agem nesse cubo. A mais óbvia delas é a gravidade. Então tem a gravidade jogando de para baixo, que vai ser massa vezes gravidade. Essa é a força da gravidade, massa vezes aceleração, massa vezes a gravidade. Eu vou definir os eixos como para cima positivo, por isso aqui ficou negativo, tá? Então vou dizer que para cá é x e para cá é y. Então a gravidade empurra meu cubo para baixo. Que forças mais eu tenho? Eu tenho a força da pressão. Eu tenho pressão acontecendo aqui de cima para baixo. Qual é o valor dessa pressão? A pressão, vou chamar aqui a pressão aqui de cima de P0. Tá aqui em cima é P0. Lembra que pressão não é a força, eu consigo calcular a força a partir da pressão. E aqui de baixo para cima, vou fazer de verde, eu tenho também a força devido à pressão aqui de baixo, que eu vou chamar de P. Então aqui eu tenho três forças no meu cubo. Eu tenho a gravidade, a pressão aqui de cima, ó, já vou calcular já. Essa pressão aqui de cima que faz uma força de cima, que vai ser negativo, né, porque está apontando para baixo, vai ser a pressão vezes a área. Lembra que a gente viu no exemplo anterior que força é pressão vezes a área. Então essa é a força que vem de cima para baixo, e aqui de baixo é a mesma coisa. Vou chamar de F igual a P vezes a área. Agora positivo, porque eu defini que para cima era positivo. Então tem essas três forças agindo no cubo aqui. Três forças, vou até desenhar aqui para o lado. Três forças. Eu tenho a gravidade para cá. Eu tenho esse F aqui, que é P vezes A. E eu tenho a de cima para baixo, que é, vou chamar de F0, que é igual a menos P0 vezes A. Lembra que o sinal vem porque eu defini que para baixo é negativo e para cima é positivo. E aí eu vou lembrar lá da segunda lei de Newton, porque lembra que essa água está parada. Então, se essa água está parada, esse cubo não está se mexendo, ele está parado. Então, se ele não está mudando a velocidade dele é zero, ele não tem nenhuma aceleração, se eu somar todas essas forças aqui, pela segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes aceleração, isso aqui tem que dar zero. Então, se eu pegar, vou chamar isso de força da gravidade, tá? Força da gravidade.
Se eu pegar o F0 mais a força da gravidade mais a força de baixo para cima, isso tudo tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque eu falei que a água está parada. Então, por mais que esse bloco de água não existe na prática, eu só imaginei ele, a água está parada, então ele não está se movendo. Então, a somatória das forças tem que ser zero. Então, eu vou substituir os valores e vou trabalhar com isso. Repetindo, o que eu fiz? Eu cheguei à conclusão que todas essas forças agindo, elas têm que ser zero, porque o bloco não está subindo nem está descendo, senão teria uma corrente de água, um rio aqui dentro do meu becker. Então, eu cheguei à conclusão que o somatório das forças é zero. Então, eu vou substituir aqui, ó. Menos P0 vezes A, menos, né? Menos M vezes G, agora mais P vezes A. Lembra que P é a pressão lá embaixo e P0 é a pressão aqui em cima. Isso aqui tem que dar zero. Essa é a conclusão que eu cheguei. Eu vou substituir algumas variáveis para chegar no resultado que eu quero, para fazer dedução. Mas todo esse conhecimento que eu estou fazendo vem só de perceber que a água parada está parada. É só isso. Vou relembrar que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Ou seja, eu posso dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume. O volume desse cubo, por sua vez, é igual a área da base vezes a altura. Ou seja, eu posso escrever a massa desse bloquinho de água como densidade vezes A vezes H. É assim que eu posso escrever. Se eu estou indo muito rápido, você me avisa aí. Mas o que eu fiz? Escrevi que o somatório das forças é zero, de acordo com a segunda lei de Newton, senão teria um rio correndo aqui dentro do becker, e a gente sabe que isso não é verdade. Aí eu só lembrei que densidade é massa pelo volume, isolei a massa, então massa igual a densidade vezes o volume, e o volume desse bloco de água é a área da base vezes a altura. Então, A vezes H e substituir. Agora eu vou pegar essa massa e vou jogar ali em cima. Então, eu vou ter que menos P0 vezes A, menos, ó, vou substituir agora, ρ AH vezes G, da onde que veio isso aqui? Daqui. Mais P vezes A, isso tudo tem que ser igual a zero. Como tem A em todos os termos, eu posso cortar. Então, ficou menos P0, menos ρGH, só inverter aqui, HG, escrevi GH, mais P igual a zero. O que eu vou fazer? Vou isolar esse P, porque eu quero saber a pressão com a profundidade. Ó. Quem que está lá embaixo é o P. Então, P é igual a P0. Passei para o outro lado, então mudou-se não. Mais ρGH. E aí eu chego na equação que eu quero, para eu calcular a pressão lá com a profundidade. Qual é a pressão com a profundidade? É a pressão lá em cima, mais ρGH. Então, eu consigo calcular a pressão conforme eu vou descendo no meu fluido. Vamos fazer exemplos, mas é essa equação que eu queria. A pressão é igual a pressão lá de cima, mais esse termo que me diz quanto que eu descer. Então, conforme eu for descendo, que é esse H, eu vou tendo outros valores de pressão. Vou fazer um exemplo aqui para a gente. Mas era essa equação que eu circulei que eu queria chegar. Exemplo da piscina. Aqui. Tá aqui uma piscina.
E aí você pode ver, eu coloquei ela transparente, pegar uma foto da piscina transparente, que é mais fácil para a gente entender. Mas aqui, o que que eu estou dizendo que é P0? Tá? P0 seria aqui em cima. Aqui seria P0. Então, qual é a pressão aqui em cima? O H é quanto que eu desci. Quanto que eu desci é o H. G é a gravidade, né? G é a própria gravidade. G, vou anotar aqui. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade da Terra. O ρ é a densidade do seu fluido, tá? Ρ é a densidade do fluido. Então, vou anotar aqui. Ρ igual a densidade do fluido. Densidade do fluido. Então, dependendo do meu fluido, eu vou ter um ρ diferente. E com isso eu consigo calcular a pressão aqui embaixo, que é o que eu quero saber. Então, se eu tenho a pressão aqui em cima, eu sei quanto que eu desci, eu consigo calcular a pressão lá embaixo. Então, vamos fazer o mais óbvio primeiro. Calcular a pressão aqui fora da piscina. Eu quero saber qual é o P... Opa, coloquei um zero aqui, né? Que é P, não é zero. Só P. Quero saber qual é a pressão aqui. Qual é a pressão aqui? Então, vou utilizar a equaçãozinha que eu acabei de deduzir para calcular a pressão com a profundidade. Mas nesse caso eu quero fora da piscina. Exemplo mais bobo possível. Esse P está aqui agora. Nesse meu exemplo, meu P está aqui nesse ponto azul. Então eu quero saber o P com a profundidade. P0 é a pressão atmosférica. Então P0 é a pressão atmosférica. Mas eu vou chamar ele de P0 ainda. Mais a densidade do fluido é a densidade da água, porque essa piscina tem água. A gravidade, o G é a gravidade. Só anotar e substituir por 10. Só que o H, nesse caso, eu estou aqui em cima, então eu desci zero. Então, esse H é zero, nesse exemplo bobo, o primeiro deles. O H é zero, então esse termo todo vai embora. O que eu concluí? Que a pressão na superfície é igual à pressão atmosférica. Olha que bobeira. Então, se eu desço zero, a pressão é a pressão P0. Agora, vamos supor que eu desci 2 metros no fundo da piscina. Vamos supor que é uma piscina de 2 metros de profundidade. O que eu quero fazer agora? Agora eu quero calcular aqui embaixo. E vamos supor que isso aqui tudo é 2 metros. Essa profundidade aqui. Então, eu calculei a pressão aqui em cima, que é a pressão atmosférica. E lembrando que a pressão atmosférica no nível do mar é 10 na 5 Pascal, ou 1 atm. Então, eu calculei a pressão aqui em cima. Agora que eu quero calcular a pressão, supondo que eu desci 2 metros de profundidade. Quero saber qual vai ser a pressão lá embaixo. Então, pressão vai ser igual a P0, que é a pressão atmosférica, mais a densidade da água, de novo, vezes a gravidade, vezes 2 agora, porque eu desci 2 metros. Então, eu vou substituir todos os valores. A pressão P0 é 10 na 5. A densidade da água, a gente calculou que é 1000. A gravidade é 10 e o H é 2. Então, é só terminar a conta. Isso aqui vai dar igual a 12.120 mil newton por metro ao quadrado. Ou isso aqui vai ser igual a 1,2 vezes 10 na 5 Pascal. Então, é isso que aumentou a pressão. Ó. A pressão era 10 na 5 Pascal, agora é 1,2 vezes 10 na 5 Pascal, aumentou de 20%. Essa aqui, se você quiser realmente escrever tudo, essa aqui é 100 mil newton por metro ao quadrado. Quando você desce
Aqui 2 metros, a pressão agora é 120 mil pascal. Então você percebe que a pressão vai aumentando. Quando você desceu 2 metros na sua piscina, a pressão aumentou de 20%. E se só de curiosidade, e se a piscina tivesse mercúrio, por exemplo, quanto que teria aumentado a pressão? E se fosse mercúrio? Qual seria a pressão aqui embaixo se a piscina tivesse cheia de mercúrio? Então, nesse caso, eu tenho a pressão, mesma coisa, vai ser igual à pressão atmosférica, que não vai mudar, mas agora mudou, que a densidade, em vez de ser densidade da água, densidade do mercúrio. Quem lembra o símbolo do mercúrio? Hg. Vezes a gravidade, vezes o 2, porque eu ainda desci 2 metros. Agora, a pressão P0 ainda é 10 na 5, porque não mudou a atmosfera. A gente fez lá no comecinho que a pressão, que a densidade do mercúrio é 13.600 vezes 10 vezes 2. Então, isso aqui deu, vamos pensar, tentar fazer de cabeça aqui, ó. 10 na 5 mais 2, 7, 2, 0, 0, 0. Acho que é isso, né? Errei nada, é isso aqui. Ou seja, isso aqui deu 3,72 vezes 10 a 5 newtons por metro ao quadrado. Olha como aumentou a pressão. A pressão aumentou mais do que 3 vezes agora. Se mudando a densidade do fluido. Pode falar. É que tem um aqui, ó. Aqui tem, aqui, esse aqui é 100 mil. Com 200 mil, 300 mil. Faz sentido? Vou abrir isso aqui, ó. Pera aí. Vou abrir isso aqui. Isso aqui é igual a 100 mil mais 272 mil, que é igual a 372 mil. Daqui que vem, porque eu somei isso aqui. Mas é isso mesmo. A ideia é boa, isso que confunde mesmo a cabeça das pessoas. Então, o que eu aprendi a fazer até agora? Aprendi a calcular a densidade com a profundidade. Agora, vamos para o último assunto de hoje. Você vê que eu vou fazer exercício sobre isso. Aí depois, na quinta-feira, a gente vê empuxo. Eu acho que não estava no resumo de vocês empuxo, inclusive. Então, tá aqui um exemplo facinho para a gente calcular. Vamos para exemplos do livro aqui, para a gente calcular. Que é o 14. O 14 ele fala assim para a gente: calcule a diferença hidrostática entre a pressão arterial no cérebro e no pé de uma pessoa de 1,83 metros de altura. A massa específica do sangue é 1,06 vezes 10 na 3 quilogramas por metro ao quadrado. Então, o que ele diz para a gente no 14? Ele diz que você tem uma pessoa, um desenho aqui profissional. E aí ele quer saber qual é a diferença de pressão da cabeça até o pé. Qual é essa diferença de pressão? Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber, repetindo, qual é a diferença de pressão daqui de cima com aqui de baixo. E aí, eu vou... Se você quiser tornar esse desenho parecido com o que a gente vem fazendo, você pode imaginar que essa pessoa é um tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio grandão é o que? Erlenmeyer? Eu sou muito ruim de química, gente. Não tenho certeza. E aí você enche ele com sangue, o sangue é vermelho, né? Em geral. Você enche ele com sangue. Se o sangue não é vermelho ainda, chama sangue? Sangue de animal?
Tá, o bicho que tem o sangue azul ainda é sangue? Deve ser, né? E aí eu quero saber qual é a diferença de pressão dali de cima com ali embaixo. Então é pressão com a profundidade. E eu mandei uma altura H de 1,83 metros. É isso que me pergunta. Qual é a diferença de pressão daqui de cima e aqui de baixo? Aqui em cima eu tenho P0. Aqui em cima eu tenho P0, acho que era laranja que eu estava fazendo. E aqui embaixo eu tenho P. O que eu quero saber? Delta P, que é a diferença de pressão, que é igual a de baixo menos a de cima. P menos P0. Foi isso que ele me perguntou. Então é só eu calcular a pressão com a profundidade. Lembra que pressão com a profundidade é igual a pressão lá de cima. Nesse caso não é pressão atmosférica, é a pressão lá de cima, mais ρGH. E eu quero fazer o ΔP, que é igual a P menos o P0. Menos o P0. Mas eu já posso substituir logo de cara o P verdinho por tudo isso aqui. Já vou substituir. Então eu vou ter que o ΔP, que é o que eu quero, vai ser igual. Aqui pareceu um triângulo. O ΔP vai ser igual ao P0 mais ρGH menos o P0. P0. Lembrando de onde que veio tudo isso aqui? E tudo isso aqui é esse aqui. Então, como tem P0 menos P0, posso cortar. Então, meu ΔP, nesse caso, vai ser igual a ρGH. Só substituir. Rho é a densidade que ele me passou. 1,06 vezes 10 na 3, vezes a gravidade, que é 10, ou 9,8, dependendo de como você quer fazer, vezes 1,83. E aí, se você fizer essa conta, ela vai dar 19.398 Pascal. Se você usar a gravidade 9,8, ele vai mudar um pouquinho. Mas é isso, ó, já vai acostumando a calcular a pressão com a profundidade. É coisa bem simples de você fazer. Por último de hoje, para a gente ir almoçada aí, morrendo de fome já. Peraí, só fazer um alongamento aqui que cansa o braço. O tapetinho aqui que escreve ele é pequeno, aí fica esquisito de escrever. Mas estou melhorando. Último de hoje é o 20. Esse aqui sempre caía nas provas e o pessoal sempre errava, era impressionante. 20. Ele fala assim para a gente: o tanque em forma de L, mostrado na figura aqui de baixo, está cheio de água e é aberto na parte de cima. Se D é 5 metros, qual é a força exercida pela água na face A e na face B? Eu vou deixar bem grande aqui, que acho que vai facilitar para a gente aqui. Epa, mais para cá, mais para lá. Então tá aí o 20. Eu percebi que a primeira coisa que as pessoas têm dificuldade nisso aqui é perceber o que é esse desenho. Então imagine que isso aqui é uma piscina de rico, em que essa aqui é a superfície da Terra, ela está enterrada. Então imagine que aquelas piscinas que você tem as cadeiras, é uma cadeira aqui. Como é que desenha a cadeira? Assim. Então aqui é a piscina, a pessoa pula aqui em cima. Epa. A pessoa pula aqui e ela pode chegar até aqui embaixo, é subterrânea a piscina. Então, essa é a piscina, né? A piscina está aqui, vou fazer um guarda-sol, ficar mais bonito. Guarda-sol, assim. Aqui sol.
Que isso? Aqueles guarda-sol de cerveja. Aí você pula na piscina e você pode até descer aqui embaixo. Esse é o desenho que a gente tem. E aí ele quer saber o seguinte: qual é a força exercida pela água na face A, aqui, e qual é a força exercida pela água na face B? Essas são as duas opções que eu tenho que fazer. Letra A na face A, letra B na face B. O que confunde a cabeça é que aqui é a parte de cima. E, em geral, você está acostumado a pensar que só existe pressão de cima para baixo, o que não é verdade. Lembra que a pressão, desenha aquele cubinho lá no começo da aula, que a gente concluiu que existe pressão e ela é a mesma numa certa altura para nas todas as direções. Então, se eu calcular a pressão nessa altura aqui, ó, essa vai ser a pressão nessa face. E aí você lembra lá, pressão igual a força pela área. Então, a força é igual a pressão vezes a área. Então, se eu descubro a pressão nessa... Vou começar pela face A, tá? Que letra A. Se eu descubro a pressão aqui e eu multiplico pela essa superfície, eu tenho a força nessa superfície, na face A. Por mais que ela seja de baixo para cima, tá? Não tem problema. Então, como é que eu vou calcular a força que a água faz nessa face? Eu vou descobrir a pressão nessa profundidade. E aí eu vou descobrir qual é essa força. Essa vai ser a minha estratégia. Então, na letra A, eu quero saber a pressão ali. Ela vai ser igual a P0 mais ρGH. Não mudou nada. ρGH. Lembrando que eu quero calcular a P0, essa pressão atmosférica aqui em cima. E o P da letra A é aqui, ó. Qual é essa altura? Quanto que eu desci na piscina? Ó, aqui tudo são 3D. Deixa eu até desenhar. Aqui é 3D, pelo desenho. Essa aqui é D. Então, aqui em cima sobrou 2D. Então, esse H é 2D. E 2D é igual a D é 5, é 10 metros. Então, eu consigo calcular o P verdinho. Vamos calcular o P verdinho. Ele vai ser igual à pressão atmosférica lá em cima, que é 10 na 5. Mais a densidade da água, que é 1000. 1000 é 10 na 3, vezes 10, vezes 10. Então, isso aqui deu igual a 2 vezes 10 na 5 Pascal. Depois fez a conta com calma, mas essa aqui é 3, com mais um 4, com mais um 5. Aí, como tem 10 na 5 mais 10 na 5, 2 vezes 10 na 5. Aí você consegue fazer com calma. Eu preciso agora descobrir a pressão. Eu quero saber a força. Força vai ser igual a pressão vezes a área. Que área que é? Essa área aqui, ó. E aí, se você olhar o desenho, é um quadrado de lado D. Só que D é 5. Aqui é 5 e aqui é 5. Então, a área do A vai ser igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25 metros ao quadrado. Então, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar. A pressão é 2 vezes 10 na 5 e a área é 25. Então, isso aqui deu 50 vezes 10 na 5 newtons. Força é em newtons, não confunda aí. Então, essa é a resposta da letra A. Qual é a força total agindo nessa face pela água? 50 vezes 10 na 5 newtons, ou 5 milhões de newtons. Isso aqui é 5 milhões de newtons. Essa é a letra A. Agora, na letra B, a gente tem uma situação um pouquinho diferente, porque a profundidade, ela muda. Então, a letra B eu vou usar a mesma estratégia, só que o H dela não é um só. O H, ele muda, vai descendo aqui, ó. Tá vendo? São Hs diferentes.
Então agora eu não consigo utilizar exatamente a mesma estratégia. Eu preciso utilizar uma estratégia um pouquinho diferente para fazer a letra B. Como que eu vou fazer isso? Tem duas maneiras, uma usando integral e a outra sem utilizar a integral. Como que eu vou fazer? O que eu faço primeiro? Vou fazer primeiro sem integral e depois com integral. Como, de novo, eu quero fazer aqui, ó, P igual a P0 mais ρ GH, não muda, a equação não vai mudar. Mais ρ GH. Como é a pressão com a profundidade é uma equação linear, quer dizer que isso aqui é elevado a 1, eu posso pegar o valor do meio aqui, ó, bem no meio. Então, eu posso utilizar meu H como esse valor do meio. Então, qual vai ser o valor de H se eu pego o valor do meio? Vai ser 2D mais meio D. Então, para a letra B, eu posso utilizar H igual a 2D mais 0,5D. Porque a pressão com profundidade é uma equação linear com H, então eu consigo utilizar o H como na metade. Vai dar o mesmo resultado se eu fizer a integral, que vai ser a segunda maneira que eu vou resolver, que é a maneira, vamos dizer assim, 100% mais bonita. Não é mais correta, só mais bonita. Então, eu vou pegar exatamente aqui no meio dessa face B. Esse H, ó, deu 10 metros mais 2,5 metros. Então, deu 12,5 metros. Então, eu consigo calcular a pressão com a profundidade na face B pegando o valor médio dela. Por que que eu não posso utilizar exatamente como fiz na letra A? Porque a pressão ela vai mudando, porque a profundidade ela vai mudando. Ó. Se eu pego aqui em cima é uma profundidade, se eu pego aqui é outra, se eu pego aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Então, não consigo usar exatamente a mesma maneira que eu fiz no A. Então, eu vou só substituindo aqui. P0 ainda é pressão atmosférica, 10 na 5, mais a gravidade, a densidade da água, que é 10 na 3, a gravidade que é 10 e a altura é 12,5 metros. Então é só terminar essa conta. Essa pressão média aqui embaixo, ela vai ser igual, anotei aqui ou não anotei? Anotei, cadê esse anotei? 2,25 vezes 10 na 5 Pascal. Essa vai ser a pressão média nessa face, tá? Não é a pressão na face, é a pressão média da face. Agora, se eu quiser calcular a força exercida, que cor que eu estou usando? Estou usando preto. Se eu quiser calcular a força exercida, é só eu pegar essa pressão e multiplicar pela área da face. É a mesma, tá? A área é a mesma, 25 metros. Então, é só multiplicar 2,25 vezes 10 na 5 vezes o próprio 25. E aí, isso aqui, você faz essa conta, você tem que a força na face é 56,25 vezes 10 na 5 newtons. Compara com o outro. Antes tinha dado 50, agora deu 56,25. Ah, mas eu não consigo perceber que pressão com profundidade é uma função linear. Então eu não sei como que eu vou fazer para calcular. Vou fazer da segunda forma, que é utilizando integral. Eu vou escrever primeiro essa equação aqui, ó. Vou fazer da segunda maneira. Utilizando a equação da força. Eu vou só substituir, tá? Esse P eu vou substituir por tudo aquilo ali. Então vai ficar P0 mais ρGH vezes o A. Essa vai ser a minha funçãozinha.
Só que, o que eu vou fazer? A pressão, ela muda com a profundidade. Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, para baixo, x, a variável x. Então, em vez de h, eu vou dizer que é x agora, para cada pontinho. E esse a, ele vai ser esse 5, vou fazer aqui, peraí. Esse a, ele vai ser esse 5 vezes o x. Então, como é que vai ficar? A força vai ser igual ao P0 mais ρ gx vezes x. Vezes 5x, desculpa. 5x. 5 vezes x. Isso aqui é se eu tivesse uma altura só. Só que o que eu quero ir fazendo? Para cada pedacinho de área que eu tenho, eu vou ter uma certa força. Por exemplo, eu quero avaliar qual é a força só nesse pedacinho aqui, ó. E aí depois eu quero avaliar a força nesse pedacinho. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou somando cada uma das forças para cada fatiazinha que eu vou pegando. Então eu vou pegando as fatiazinhas e eu vou somando a força delas. E aí, como é uma fatia bem fininha, eu posso dizer que a pressão é a mesma naquele ponto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando de dx em dx, que é um tamanho infinitesimal. E esse dx vai me levar a uma força pequena. Então, o que eu estou dizendo? Esse segundo método é só para quem o cálculo está afiado, hein? P0 mais ρgx vezes 5 dx. Então, o que eu fiz? Para cada pedacinho de x que eu vou descendo, eu vou calcular e vai me dar uma certa força dF. Só que eu quero somar todas elas. Então, o que eu faço para somar todas elas? Eu passo uma integral aqui. Então, se eu fizer a integral, eu vou encontrar qual é a força. A integral de dF é o F, que é o que eu quero. Então, eu preciso fazer a integral de P0 mais ρgx vezes 5 dx. Vou quebrar a integral em duas, porque eu tenho uma soma aqui. Vou tirar o 5 para fora. Vai ser igual a 5 integral de P0 dx mais 5 integral de ρgx dx. De quando até quando que eu vou fazendo uma integral? Vou fazendo daqui de cima até embaixo. Aqui até aqui. Eu vou indo de 2D, aqui em cima é 2D, até 3D. Ou seja, eu vou indo de 10 até 15 metros. Então, a minha integral vai de 10 a 15. 10 a 15. Então, eu só resolvo a integral. Vai dar 5 vezes o P0 vezes 15 menos 10 mais 5 ρgh, não, ρg vezes 15 ao quadrado sobre 2 menos 10 ao quadrado sobre 2. Depois você faz a integral com calma. Aí você substitui os valores, acredite ou não, isso vai dar exatamente
56,25 vezes 10 na 5 newtons.